Então, como Jesus o cura, muitos vêm e falam: ah, você está fazendo isso aí, curando o diabo com a ajuda de Beelzebeu, que era também o diabo, né? Então Jesus vai e fala para eles: olha, não tem condição do próprio diabo estar expulsando o diabo, isso nunca aconteceria, né? Como é que Satanás ia trabalhar contra ele mesmo? E dá um ensinamento grande para a gente aqui mesmo, até nós espíritas, de que nós nunca devemos trabalhar contra nós mesmos, né? Porque uma casa que trabalha dividida, ela se destrói. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes ele: por que fazeis tanto alarido? Por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Zombavam dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te e eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Então a gente vê, hoje em dia mesmo, a nossa ciência entende direitinho por que certas pessoas parecem estar mortas, mas não estão mortas, não estão desencarnadas. Antigamente, existiam muitas pessoas que eram enterradas vivas, né? Daí que sai, inclusive, aquele dizer americano, né? Saved by the bell, salvo pelo gongo, né? Porque as pessoas eram enterradas vivas, se pensava que a pessoa estava morta, mas ela estava passando por um problema de catalepsia, né? E parecia que a pessoa estava morta, mas não estava. Mas a pessoa era enterrada viva. Depois de muito tempo, quando eles tinham que tirar os caixões lá do fundo, para tirar a ossada dos indivíduos, para colocar um corpo novo no cemitério, eles viam as marcas das unhas, ou o caixão do lado de dentro estava batido, estava meio que destruído, e eles começaram a entender: poxa, a pessoa foi enterrada viva, tem muita gente sendo enterrada viva. Então eles começaram a colocar dentro de cada caixão um cordãozinho lá dentro, e o cordãozinho lá em cima, no túmulo mesmo, ele era ligado a uma belzinha, um gongozinho, um sino, né? Então as pessoas ali, quando eram enterradas vivas, elas começavam a tocar, quando elas acordavam daquela catalepsia, elas tocavam o sininho, e as pessoas iam lá e tiravam de lá. Então daí essa expressão. Mas então Jesus, com a sua visão espiritual, ele sabia que o espírito ainda estava ali ligado ao corpo, do lado do corpo, ligado pelo que a gente estuda, pelo cordão fluídico, que a gente sabe que essa grande diferenciação no plano espiritual, de espíritos que estão encarnados, visitando as instâncias espirituais, e dos espíritos que estão desencarnados. É essa ligação fluídica. E Jesus via essa ligação fluídica. Então, conseguiu ele, com o seu comando moral, fazer com que o espírito acordasse. Vamos correr um pouquinho, já estão passando o tempo. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes então, durante a travessia: ele adormeceu. Então um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se d'água a barca, eles se viam em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, perecemos. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos, e as ondas, agitando uns aos outros, se aplacaram, sobrevindo grande calma. Ele então lhe disse: Onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: Quem é este que assim dá ordens ao vento e às ondas? E eles lhe obedeceu. E eles lhe obedecem.
Então a gente vê aí que Jesus, ele poderia, nesse momento, ter, com a ajuda de espíritos, controlado aquela tempestade ou previsto que aquela tempestade ia passar em um certo momento. Mais uma vez, essas passagens parecem que são uma coisa imediata, mas não são, na verdade, são um depoimento do acontecimento. E fica meio difícil do indivíduo passar para a gente, em uma passagem rápida, aquele acontecimento que foi em um tempo demorado. Jesus caminha sobre as águas. Nós conhecemos, através dos fenômenos mediúnicos, a questão do desdobramento do ser, aonde o ser pode estar encarnado aqui e ele se desdobra e até aparece, o perispírito do indivíduo aparece em outros lugares. Então ali, Jesus, o corpo físico, seria complicado o corpo físico andar sobre as águas, a não ser que ele tivesse, provavelmente ele tinha, a condição de levitar o seu próprio corpo físico. Como no começo das experiências espíritas, as mesas eram levitadas. Então poderia ele estar levitando o seu corpo físico para andar sobre as suas águas. E ele andou coisa de 2 quilômetros entre o barco e até a beira da praia. Então poderia ele estar em desdobramento ou em levitação. A multiplicação dos pães poderia ter sido uma multiplicação fluídica, onde os pães realmente eram fluidicamente se materializando, se rematerializando, onde todas aquelas populações que estavam à volta de Jesus eram alimentadas, ou pode ter sido também uma interpretação dos apóstolos, porque as pessoas, existem passagens onde os apóstolos mesmos dizem que as pessoas que ouviam as pregações de Jesus não sentiam fome, nem frio, nem calor, nem vontade de ir embora, de maneira alguma. Então isso poderia ter sido uma interpretação deles, que houve uma multiplicação de pães, porque as pessoas não sentiam fome. E tinham lá 1.000, 2.000, 3.000 pessoas às vezes. As pessoas iam seguindo Jesus de cidade para cidade. E no que iam seguindo ele, às vezes ele parava em qualquer lugar e começava a fazer as suas pregações. Então existem algumas passagens com relação à multiplicação dos pães. E esse fenômeno poderia ser explicado então dessas maneiras. Então, para a gente finalizar, os seus adeptos mais sinceros não são aqueles que só ficaram impressionados com a vida de fenômenos extraordinários, mas os que foram tocados profundamente pela consolação, os que foram livrados das torturas da dúvida, aqueles cuja coragem foi recuperada nas aflições, que obtiveram forças com a certeza do futuro que ele veio prometer-lhes, mediante o conhecimento de seu ser espiritual e de seu destino. Nestes a fé inabalável, porque sentem e compreendem. Então, quando a gente estuda os fenômenos, as curas, tudo isso é muito importante, principalmente para a divulgação de tudo aquilo que a gente conhece. Foi assim que o Espiritismo veio à tona, né? Através dos fenômenos. É assim que muitas pessoas passam a até estudar essas coisas espirituais, através dos fenômenos mediúnicos, espirituais. Mas nós, como espíritas, temos que ter a consciência de que este não é o objetivo do Espiritismo. Não é o de fazer curas, milagres, fenômenos, não é. E sim o de nós nos reformarmos intimamente e ajudarmos as pessoas que estão ao nosso redor,
consolarmos as pessoas, sermos mais caridosos, amarmos mais. E tudo isso é reforma íntima. Sabermos ter fé, mas não a fé de acreditar em alguma coisa que vai tirar todos os problemas e as dificuldades na nossa frente. Não. A fé de entender que todos os problemas e as dificuldades que estão ao nosso redor estão ali porque são ferramentas que vão nos ajudar a nós chegarmos até a felicidade que nós tanto almejamos. E uma vez que nós chegarmos a essa felicidade, uma vez que nós fizermos essa reforma íntima, seja qual for o problema que esteja acontecendo em nossas vidas, nós podemos até chegarmos a ser crucificados como Jesus o foi, ou até pior, mas estaremos com a nossa mente feliz, com a nossa mente tranquila, com a nossa consciência tranquila de que o nosso dever está sendo feito. E é como Jesus estava no momento em que ele estava sendo crucificado. Tanto que a preocupação dele era qual? Era para com aqueles que o estavam o crucificando. Essa era a preocupação dele. Não era a preocupação que ele estava sentindo dor, que ele estava morrendo, aquilo. Não. Essa era a preocupação dele. Então, essa deve ser a nossa preocupação como espíritas. Não de estar preocupados com as coisas materiais, os fenômenos, os milagres, a mediunidade só, mas sim com a nossa reforma íntima. Mediunidade, o Kardec mesmo fala no Livro dos Médiuns. Não é espiritismo. Mediunidade está inclusa no espiritismo. E ele continua, ele fala: o espiritismo pode sobreviver perfeitamente sem a mediunidade, nos dando a entender que espiritismo é reforma íntima. Obrigado, gente, pela sua atenção.